Olá, olá, olá! Vamos agora revisar as formas nominais dos verbos. Então, os verbos, lembra, a gente pode conjugar eles nos três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. E nós também temos as formas nominais, que é quando o verbo ele não está conjugado, ele não a gente não conjuga ele como uma das pessoas do discurso, ele não vai indicar tempo, nem modo, nem pessoa do discurso, né? Ele apenas vai ser um verbo que vai ou complementar vai fazer parte da locução verbal, junto com o verbo auxiliar, e aí ele vai ser o verbo principal, a forma nominal, ou então ele vai estar, digamos assim, travestido de nome. Então, o infinitivo, o gerúndio e o particípio são as três formas nominais, que ou vão estar associadas a uma locução verbal, então vai ter o verbo auxiliar, e depois o verbo principal vai ser uma das formas nominais, ou ele servirá, as formas nominais servirão para você usar como um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, normalmente. Bom, infinitivo é o nome do verbo, gerúndio, ação em processo, e o particípio é uma ação finalizada. Mas, cuidado, o gerúndio não é presente, o particípio não é passado. O infinitivo, não sei, a gente pode falar que é o presente também, né? O futuro, não sei. É muito fácil os alunos confundirem com isso. E não, o infinitivo, o gerúndio e particípio, eles não indicam tempo. Eles podem estar, infinitivo, gerúndio e particípio, pode estar numa frase no presente, no passado ou no futuro. Então, por exemplo, se eu disser, eu tinha estudado, vai estar no passado, eu terei estudado quando você chegar. Então, esse terei estudado está indicando o futuro, e estudado está no particípio. Só para você perceber que não necessariamente o particípio vai ser só passado. Outro exemplo, eu estava estudando quando você chegou. Então, esse estudando gerúndio, a gente fala que é presente, né? Mas aqui no caso ele não está indicando exatamente presente. Então, cuidado com isso. As formas nominais não indicam tempo. Elas podem estar associadas a um tempo se tiver numa locução verbal, porque o auxiliar vai indicar o tempo que está aquela locução verbal. Ok? Bora lá ver alguns exemplos. A minha tela. Pronto, bora lá. Então, as formas nominais, digamos assim, são as sementes, os frutos e as plantas em crescimento ali dos verbinhos, né? Então, quando ainda são semente, digamos assim, o nome do verbo é o infinitivo, ainda vai virar alguma coisa, ainda vai ser conjugado. Quando já deu fruto, ação entre aspas finalizada é o particípio, e quando a planta ali está crescendo, o verbo está crescendo, é o gerúndio, ação em processo. Infinitivo, ele pode ser impessoal ou pessoal. Vamos concentrar aqui só no impessoal por enquanto, porque essa revisão aqui é para o aluno do 7º ano, bora lá. Então, quando está no infinitivo, o verbo vai terminar em ar, er e ir. Ah, professora, e o por? Qual que é a conjugação dele? O por, P-O-R, e o acento circunflexo, né? Ele é da segunda conjugação. A gente considera ele da segunda conjugação porque ele vem do verbo lá antigamente poer. Esse caiu fora, mas não existe a quarta conjugação por. Então, a gente mantém ainda o por e todos os derivados como segunda conjugação, tá bom? Então, temos três conjugações: ar, er, ir. No infinitivo, essa é a terminação. Particípio, próximo. Particípio seria a ação finalizada. Geralmente ado e ido, e as outras terminações que são irregulares. Aqui tem o verbo, o particípio tem essa particularidade, depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Que quando a gente está conjugando com o verbo ter, a gente usa o verbo na forma regular, então terminando com ado ou ido, e quando for usar com o verbo ser, estar, a gente usa a forma irregular, mas depois a gente fala sobre isso com mais calma, tá? Então, particípio, amado, vivido, partido, pago, ganho, eleito. Então, esses três aqui de baixo são os verbos, são três exemplos de regulares, e aqui em cima, ado e ido são formas regulares. E por último, o gerúndio, a coisa crescendo, a ação em processo, né? Então, é uma ação em andamento, digamos assim. Tem as terminações ando, endo, indo. Terminou assim, é ação em processo, gerúndio. Por exemplo, os alunos estão estudando, minha avó vem descendo, estava chovendo. Então, aqui são exemplos de formas de verbos no gerúndio.
Quem é meu aluno recebe esses resuminhos aqui para poder estudar e os exercícios dinâmicos para poder treinar, mais um exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp que eu explico para você com mais calma, eu dou mais exemplos, mais explicações. Se você não é meu aluno, entre em contato que eu dou mais informações de como ser, tá bom? Vem para o clã. Até mais, pessoal.